vamos voltar a falar sobre o mito da imigração. Como eu disse no vídeo anterior, né, que eu tive que acabar dividindo em 2 vídeos, porque é um tópico muito extenso. O que eu estou trazendo aqui, né, sobre os mitos da imigração, são as mentiras mais propagadas, tanto pela mídia como pelos políticos, tá? Porque sim, existe assim uma infinidade de argumentos contra a imigração. Um dos mitos também que é usado sobre imigração é dizer que a imigração é algo recente, que os nossos ancestrais, eles não tinham o hábito de imigrar. Então, essa imigração sobre fronteiras, sobre documentos, isso sim é relativamente novo. Mas a imigração em si sempre existiu. Porém, que muitas pessoas acreditam que a imigração é algo recente. A mobilidade humana, né, de uma pessoa se deslocar de um lugar para o outro, isso sempre existiu. Então, vamos falar sobre o mito, né, de que os nossos ancestrais, eles não migravam. Desde que o Homo sapiens saiu da África, a mobilidade tem sido uma estratégia constante. Somos literalmente uma espécie descrita como Homo migras. Historiadores chamam a visão contrária de mito do camponês imóvel a ideia equivocada de que as sociedades antigas eram fixas até a industrialização ou colonialismo. Dados mostram que, na Idade do Bronze, homens e mulheres eram altamente móveis. Em algumas regiões, mulheres se deslocavam mais que os homens, inclusive, por razões políticas e comerciais. A imigração transatlântica do século XIX teve taxas comparáveis ou até superiores às atuais, proporcionalmente à população da época. Pensar que a imigração é algo do tempo moderno é um mito. A imigração sempre existiu e sempre vai existir. O que mudou foi a forma como as pessoas estão imigrando e os motivos pelos quais as pessoas estão imigrando, né? Porque antigamente a forma era uma e os motivos eram de acordo com a época deles. Já hoje, né, as formas são diferentes e os motivos também. Mas assim, a imigração nunca vai acabar. Pode talvez até diminuir por um período, né, dependendo dos perigos que pode acontecer se a pessoa decidir migrar, principalmente nos tempos atuais, né, que está tendo uma perseguição muito grande, isso pode assustar os imigrantes, pode fazer o imigrante recuar um pouco, como está acontecendo nos Estados Unidos, né? Acabou que esse trabalho do ICE está assustando a comunidade imigrante e tem muita gente, principalmente os que estão irregulares, que estão decidindo ir embora antes que o ICE os prenda. Um outro mito também é sobre a mídia, né? Quanto a mídia acaba focando nas questões em que coloca o imigrante como o vilão da história e assim fazendo com que as pessoas, principalmente os nativos, né, acabam por criar uma rejeição ainda maior. Eles só mostram uma parte do que acontece com o imigrante e sempre alguma coisa pejorativa, algo que o imigrante fez de errado. Ah, porque o imigrante acabou cometendo um homicídio. Aí vira aquela comoção popular, como aconteceu em Belfast, né? Que um imigrante sudanês acabou esfaqueando uma pessoa. Eu não sei se essa pessoa era nativa ou não, porque em todas as matérias que eu li não dizia, né, a origem da pessoa que acabou sendo ferida, mas quem feriu foi um sudanês. Isso foi bem explícito em todos os jornais. E por ser um sudanês que estava em espera da aprovação do pedido de asilo, né, era um sudanês refugiado, acabou gerando uma comoção na cidade que os militantes anti-imigrante, né, anti-imigração,
fizeram várias manifestações e manifestações violentas, né, que acabaram destruindo muitas coisas na cidade. Quando um imigrante comete uma infração ou faz qualquer coisa errada, isso já automaticamente vira notícia em todos os jornais e falam sobre isso durante dias e mostram e repetem a notícia. E a gente sabe que existe pessoas xenofóbicas e racistas. Então, quanto mais essas pessoas assistem e acompanham esse tipo de notícia, mais eles vão se voltar contra o imigrante, que foi o que aconteceu em Belfast. Eles se voltaram tanto contra o sudanês, que acabou esfaqueando o rapaz. Teve residentes e eles chegaram a sair de suas casas temporariamente com medo de esses vândalos, né? Porque eles podem ser militantes de qualquer coisa, mas acima de tudo são vândalos, né? Esses vândalos, eles ficaram com medo desses vândalos invadirem suas casas. Com esse exemplo, né, de Belfast, a gente pode ver o quanto a mídia influencia o que as pessoas pensam. Bom, isso na verdade não é novidade para ninguém, todo mundo sabe a influência que a mídia tem sobre as pessoas, né? Influenciam tudo, influenciam o que você vai comer, o que você vai vestir, em quem você vai votar. Quando um britânico comete um homicídio, é muito difícil a mídia ficar toda hora falando sobre aquilo. Até hoje, de todos os anos que eu estou aqui, eu só vi um caso que foi durante a pandemia de um homicídio praticado por um britânico contra uma moça britânica também, e que virou notícia assim durante vários dias, né? Noticiaram bastante, e teve também uma comoção muito grande. Mas assim, de todos os anos que eu moro aqui, essa foi a primeira vez que eu vi assim um homicídio de um nativo contra um outro nativo ter tanta repercussão. Vamos para os dados. O que as pesquisas falam a respeito da mídia e a imigração? Vamos lá. A mídia não apenas relata, ela tem o poder de construir imagem e narrativas, e que moldam a política, muitas vezes segundo os interesses ideológicos. Geralmente só reforça preconceitos que já existem. Mesmo em países de forte tradição humanitária, discursos populistas bem construídos conseguiram resultados políticos concretos usando imagens ameaçadoras de comunidades estrangeiras. Agora vamos para um outro mito que seria, né, o mito de separar quem é o refugiado e quem é o imigrante econômico. Seria a pessoa que ela veio para trabalhar. E o refugiado é aquele que está fugindo de algum conflito, de alguma guerra, de algum tipo de perseguição, então está pedindo asilo. Existe o chamado paradoxo do refugiado. A pessoa precisa parecer uma vítima passiva e vulnerável para ser considerada merecedora de proteção. Mas, assim que é aceita, é cobrada para que se torne imediatamente autossuficiente e um modelo de sucesso. Pobreza, perseguição e colapso dos estados costumam estar interligados. A separação rígida entre o refugiado genuíno e o imigrante econômico é, na prática política, não factual. Pesquisadores mostram que o algoritmo consegue prever o resultado de um julgamento de asilo com 80% de precisão, olhando só a identidade do juiz e a nacionalidade do requerente, não os fatos do caso. Por mais que o imigrante ele está categorizado em um grupo minoritário e marginalizado, se o imigrante for milionário, ele é aceito pela sociedade, pelo país que está recebendo, ele tem vários privilégios. Dificilmente essa pessoa vai relatar algum caso de xenofobia ou racismo. Agora, se o imigrante vem ou de um país desenvolvido, em desenvolvimento, que seria os países do sul global,
Ou então, se é um refugiado pedindo asilo, aí a história muda completamente. Essa questão é uma questão muito delicada, porque, né, envolve assim muitas coisas. Sei também que tem muitas pessoas que mentem para conseguir o asilo de refugiado, porém que a maioria dos aplicantes, das pessoas que estão aplicando, elas de fato são refugiadas, estão precisando de proteção e muitas vezes isso não é levado em consideração. Então, isso é muito complexo. Agora vamos para, não sei se é o último ou penúltimo mito, que seria o mito da migração boa ou ruim para o país de origem. A migração de baixa qualidade é a que mais reduz a pobreza no país de origem. É essa justamente a mais restringida pelos países ricos, que preferem atrair só profissionais qualificados. Estudos de 2014. Remessas de imigrante, dinheiro enviado para casa já superam em até 3 vezes a ajuda internacional ao desenvolvimento. Existe também o fenômeno do ganho de cérebros, né, o brain gain. Mesmo migração qualificada pode trazer de volta remessas, investimentos e novas ideias. Países como a Índia e Filipinas tratam habilidades para migrar como ativo estratégico. Esse imigrante que está lá trabalhando, mandar dinheiro para o seu país de origem, ou até mesmo construir algo para futuramente se mudar de volta para o seu país de origem, isso acontece muito pouco. Não necessariamente aquela pessoa que está imigrando no país hóspede, né, trabalhando e recebendo, enviando esse dinheiro todo para o país de origem, ela vai chegar a um ponto e vai abandonar tudo e voltar para o seu país, que é o que as pessoas acham. Esse é o mito. Não, na verdade, o que acontece, segundo as pesquisas, elas acabam, né, através do trabalho no exterior e do dinheiro que elas enviam para o seu país de origem, melhorando a qualidade de vida dos seus familiares e faz com que aquela família que está no seu país de origem e que está recebendo essa remessa, essa ajuda, esse suporte do exterior, eles continuam no seu país de origem e lá eles conseguem ter uma melhora de vida sem precisar emigrar, somente com a ajuda do dinheiro que vem do seu parente que está lá no exterior trabalhando. Então, isso faz sim com que a economia do país de origem melhore, que os familiares do imigrante tenham uma melhora na sua qualidade de vida, mas geralmente o imigrante continua no país que foi imigrar, eles investem sim no seu país de origem, mas investe também nos seus familiares. E um outro mito aqui, né, de que só pobre imigra, porque a maioria dos imigrantes pertence à classe trabalhadora, então tem-se a falácia de que todo imigrante é pobre. Na maioria das vezes, quem imigra é a classe trabalhadora, sim, mas é a classe trabalhadora que tem condições ou então que tem alguém que possa patrocinar a imigração. Por quê? Porque para imigrar custa dinheiro. Esse mito de que todo imigrante, né, da classe trabalhadora estão morrendo nos seus países de origem, estão passando fome nos seus países de origem, vêm de lugares sem infraestrutura nenhuma, isso também é mito. Então imagina, você chega num país, sei lá, leva um mês para conseguir o trabalho, vai trabalhar um mês para depois receber, então vai receber depois já de 2 meses que chegou no país. E como é que a pessoa vai viver esses 2 meses se ela não tiver nenhum dinheiro? Então, para imigrar, precisa sim de dinheiro. Até mesmo as pessoas que são de baixa renda, elas precisam ter o mínimo para poder sair do seu país e recomeçar em outro. Se a pessoa não tem, ela provavelmente deve ter alguém que empreste, um patrocinador, alguma coisa. Mas se ela não tiver absolutamente nada e não tem ninguém que possa ajudá-la, ela não vai sair do seu país, porque isso é quase que impossível. Por isso que a taxa, né, de imigrante no mundo
é baixo, porque não é fácil imigrar, não é barato imigrar. Existem muitos mais mitos, né? E talvez futuramente eu possa também trazer mais um vídeo para falar sobre esses outros mitos que acabou ficando de fora hoje. Por acaso vocês tiverem alguma sugestão, né, de vídeo, de tema para falar sobre imigração e também de desenvolvimento global, que é essa minha especialização, e também existe muitas coisas para falar sobre desenvolvimento global, que basicamente são questões envolvendo geopolítica, né? Então, se por acaso alguém tiver alguma sugestão, é só deixar aqui embaixo que eu terei o maior prazer de pesquisar e trazer um vídeo sobre isso. Então, por hoje é tudo e tchau, tchau!